A única forma de poder colocar os olhos em Cristo é abrindo a palavra de Deus. Por isso, vamos até Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E vamos voltar outra vez ao Sermão do Monte. Voltamos outra vez a considerar o tema deste Evangelho, que é o Reino de Deus. E de uma forma muito específica, o Senhor Jesus está dedicado a explicar-nos o que é ou quem são os cidadãos deste reino. Na África do Sul, um chefe de uma tribo nativa não se opunha a que um missionário pudesse pregar o Evangelho aos seus subordinados e também não se opunha a que os mesmos se tornassem cristãos. No entanto, ele sempre dizia: se vocês se tornarem melhores homens e mulheres, estou plenamente de acordo em que sejam cristãos. Se não for assim, não permitirei que se digam cristãos. Aqui está o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Uma multidão o segue, diz no final do capítulo 4, desde Decápolis, desde a Judeia, Jerusalém, além do Jordão. Milhares de pessoas estão ali perto dele. Muitas têm dito que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Filho de Davi. No entanto, o Senhor Jesus não confia nas suas palavras. Ele quer que as pessoas tenham a certeza de que elas são verdadeiramente crentes, cristãos, filhos de Deus, cidadãos do reino. E para isso, ele passa a explicar então, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E o texto de hoje que vamos analisar, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor novamente que nos ajude a entender a sua palavra. Senhor, mais uma vez nos aproximamos do teu texto e te rogamos, por meio do teu Santo Espírito, no nome do Senhor Jesus, que nos ajudes a entender a tua verdade e que nos ajudes a aplicar a tua verdade. Senhor, que a tua bênção, a tua graça venha sobre todos neste momento e que todos aqui nesta sala tenham a certeza de que são teus filhos e que todos os que estão nesta sala e que são teus filhos possam crescer nisto que iremos analisar nesta manhã. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa proposta ao longo destas muitas semanas tem sido esta: as características e os privilégios dos cidadãos do reino de Deus. Nós já vimos até aqui que os cidadãos do reino são pessoas que dependem de Deus, que lamentam, choram, se arrependem dos seus pecados, que reconhecem o controle de Deus sobre todas as coisas e também os seus próprios problemas espirituais. São pessoas que têm um grande desejo de fazer a vontade de Deus, fome e sede de justiça, que ajudam os irmãos em necessidade, que perdoam os outros quando são ofendidos. E por fim, na semana passada, nós vimos que os cidadãos do reino são devotos, dedicados. Eles vivem para Cristo. Hoje, eles são chamados de pacificadores. Esta é a 8ª característica que vamos observar. Os cidadãos dos céus são pacificadores. É isto que diz a bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores. Literalmente, aqueles que promovem a paz. Sobre estes repousa a graça, o favor de Deus. Bem, antes de começarmos a analisar o que é que isto significa de ser um pacificador, sempre devemos fazer isto. Qual era a nossa experiência
Ou qual era a nossa condição, a nossa vida, antes de sermos conhecidos como pacificadores? Bem, é isto que a palavra de Deus tem a dizer. A nossa condição antes da salvação. Em Romanos 5:10, todos aqueles que outrora estavam longe da salvação, longe do Evangelho, eram conhecidos, chamados por Deus, seus inimigos. Todos nós, nesta sala, em algum momento da nossa vida, essa era a nossa condição, a nossa posição diante de Deus. Éramos seus inimigos. Talvez nesta manhã, nesta sala, neste auditório, há pessoas que ainda permanecem nessa mesma condição. São inimigos de Deus. Em Colossenses 1, versículo 21, diz o texto: outrora eras estranhos. Este texto, este versículo, de uma forma específica, aponta aos gentios. Todos os que estamos nesta sala, das muitas nações da terra, todos nós éramos estranhos, estávamos longe daquilo que Deus dizia, das suas alianças, das suas promessas, dos seus oráculos. Essa era a nossa condição. E não somente isso, diz o texto, e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Aquilo que nós pensávamos, a nossa cosmovisão, a forma como nós observávamos a vida, era inimizade contra Deus, e isso era observável na nossa forma de viver, nas nossas obras, na nossa prática. Não somente isto, a nossa inimizade com Deus, nosso ódio a Deus, podia ser visto como indiferença para com Ele, ignorância sobre quem Ele é e o que Ele tem dito, idolatria, nós adorávamos qualquer outra coisa menos a Deus, e até blasfémias constantes contra Ele. Mas não somente isto. Em segundo lugar, eu e tu éramos inimigos uns dos outros. Em Tito 3:3, somos lembrados desta triste realidade antes de ouvir o Evangelho. Pois nós também outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados. Aliás, quando analisamos este texto, parece que o apóstolo Paulo está a apontar às várias fases da vida de uma pessoa. Isto é, parece ser a condição de quando éramos crianças, conhecidos pela nossa insensatez, desculpem o termo, pela nossa estupidez. Por sermos desobedientes, desgarrados. Depois avançámos na nossa idade, chegámos à adolescência, à nossa juventude, e éramos escravos de toda a sorte de paixões e prazeres. E fomos avançando na nossa situação, na nossa condição de perdidos, e vivíamos em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esta era a nossa situação. Em conclusão, nós odiávamos a Deus e nós odiávamos uns aos outros. Mas a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo mudou tudo nas nossas vidas. A nossa vida não ficou igual. Por causa dele, por causa daquilo que ele é e daquilo que ele fez na cruz do Calvário, eu e tu fomos unidos ao Senhor Jesus, fomos lavados pela regeneração e a renovação do Espírito, e agora passamos a amar a Deus e a amar-nos uns aos outros. Esta é a nossa condição agora em Cristo. Claro, Cristo é o supremo pacificador. Ele é conhecido em Isaías 9:6 como o príncipe da, lembram-se? Da paz. Foi ele que veio fazer uma aliança de paz entre os homens e Deus. Os anjos, quando apareceram diante dos pastores ali em Belém, eles cantaram o seguinte: não vou cantar, não te preocupes. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Foi exatamente isto que Ele veio fazer, e Ele, quando fez por meio de um preço. Diz assim Colossenses 1, versículo 19 e 20, porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz, como pelo quê? Pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário irá trazer uma reconciliação final com todo o universo.
mas teve um preço. O Senhor Jesus viu a gravidade do nosso problema e Ele não se recusou ou simplesmente lançou o problema para debaixo do tapete. Não, Ele foi à cruz e derramou o seu sangue para fazer a paz. Esta expressão fez a paz tem a mesma raiz de Mateus 5:9 para pacificadores. E fê-la através do seu sangue. Ele é então o nosso exemplo supremo. Ele fez uma entrega sacrificial, tudo para trazer paz. Em primeiro lugar, paz com Deus. É isto que o apóstolo Paulo diz. Em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso. A sua morte na cruz também trouxe paz uns com os outros. Em Efésios 2, o apóstolo Paulo fala a uma igreja que tem talvez 50% de judeus e 50% de gentios. Agora, lembra-te que os judeus odiavam os gentios. Os judeus diziam que os gentios eram cães. Os judeus oravam a Deus e diziam: Senhor, obrigado porque não me fizeste um gentio. Os judeus não queriam a salvação dos gentios, eles queriam a destruição dos gentios. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, pela sua morte na cruz do Calvário, salva judeus, salva gentios e une. De tal forma que agora judeus e gentios tratam-se por irmãos. Amam-se. Estão dispostos a dar a vida uns pelos outros. Notem este texto de Efésios 2, 13 a 17, a explicação daquilo que Jesus fez. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes, melhor dito, estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Destruiu por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, tanto os gentios como judeus. Isto só é possível porque o Senhor colocou a sua paz no coração dos homens que creem nele. Ele disse isso em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a minha paz vos dou. Então isto permite que todos aqueles que nasceram de novo, que todos aqueles que se dizem cristãos, sejam chamados de pacificadores. Arthur Pink disse o seguinte: poucas coisas adornam e embelezam mais a profissão de fé cristã do que exercitar e manifestar o espírito de paz. Precisamos então, uma vez que já vimos a nossa condição anterior, nós odiávamos a Deus e odiávamos os homens, e passamos, unidos por Cristo, agora a amar a Deus e amar os homens, precisamos então de definir que paz é esta. Que paz é que o Senhor Jesus está a mencionar em Mateus 5, versículo 9. Quando eu viajei a Israel, há uns anos atrás, e entrava em lojas e cafés, uma das coisas que sempre acontecia quando entrávamos, não é que ouvíamos, como cá em Portugal, bom dia, boa tarde, boa noite, mas sempre, em qualquer momento do dia, é isto que ouvíamos. Shalom, shalom, shalom. E é exatamente isto que está em vista aqui. É isto que está no coração daqueles que são cristãos, daqueles que são salvos. Eles têm o shalom no seu coração. Esta palavra pode significar estar completo, ter saúde, bem-estar. Muitas vezes, em alguns contextos na Bíblia, pode ser traduzido como ter salvação. Também significa, em relacionamentos entre pessoas, não só ausência de conflito, que isto não é necessariamente uma paz, mas significa harmonia,
prosperidade tanto física como financeira, felicidade, integridade, bem-estar. Por isso a Shalom em Israel era muito estimada, procurada, valorizada, tanto por indivíduos, famílias, comunidades. E nós vemos nos nossos dias que é aquilo que mais observamos nas notícias. Paz, paz, paz. Quando nós abrimos as cartas do apóstolo Paulo, elas sempre começam assim: graça e paz a vós outros. Esta é a paz que agora eu e tu temos nas nossas vidas. Assim, por isso o cristão, ele vive completo. O cristão vive não só com a ausência de conflito, mas ele vive em harmonia, em felicidade, em integridade e em bem-estar, independentemente das suas condições materiais. Este é o seu estado de espírito, porque tem o Shalom de Cristo. Mas como é que isto se vê na prática? Bem, em primeiro lugar, porque são promotores da paz, é isto que significa a palavra. Ela implica ser um mediador, ser um reconciliador, alguém que vê que há duas partes que estão em hostilidade, em conflito, e procura trazer para a relação a unidade e a harmonia. Não tenho dúvidas que todos nesta sala, há 2 semanas atrás, já seja pelas redes sociais, já seja pela televisão, todos vimos o que aconteceu na Casa Branca entre o presidente Trump, entre o presidente da Ucrânia, Zelensky, e o vice-presidente J.D. Vance. E nós vimos os Estados Unidos a propor-se como mediadores, reconciliadores entre o Putin e o Zelensky, e o fracasso e a frustração daquele momento. Agora, para nós cristãos, o que aconteceu naquele dia não deve ser uma novidade. Homens sem o Shalom no coração nunca podem promover a paz. Se tu não tens a paz de Cristo no teu coração, tu nunca consegues trazer uma paz real para os teus relacionamentos. Nunca podes ajudar os outros a trazer paz aos seus relacionamentos e à sua própria vida. Tu precisas, em primeiro lugar, de teres a paz de Cristo em ti mesmo. Bem, em primeiro lugar, então, o Shalom, ou ser um pacificador, é partilhar as boas novas com os perdidos. Se o objetivo é promover a paz entre Deus e os homens e entre os homens, então a única forma de o fazer é pregando o Evangelho. Agora notem que o Senhor Jesus, de uma forma implícita, não está a chamar os evangelistas ou aqueles que têm o dom de evangelismo para pregarem e assim promoverem a paz entre Deus e os homens. Não, está a dizer que todos os cristãos são pacificadores. Logo, como consequência, eles devem pregar o Evangelho. Eles devem falar de Cristo. Eles entendem que a única forma de os homens terem paz no seu coração e também de terem paz uns com os outros, paz com Deus, só é possível por meio do Evangelho. Só é possível através das boas novas. Maridos, querem ter paz no vosso casamento, vocês que são casados com mulheres descrentes? Mulheres descrentes, ou crentes casadas com homens descrentes, querem ter paz no vosso casamento? Insistam no Evangelho. Insistam no Evangelho. A única forma de ter genuína e verdadeira paz é pregando o Evangelho. Pais, querem ter paz na vossa casa com os vossos filhos? Preguem o Evangelho. Falem de Cristo. Façam-no de forma constante, mas também de forma consistente. Falem de Cristo, mas também vivam Cristo com as vossas vidas, para que os vossos filhos não fiquem confundidos e seja fatal para vocês a hipocrisia das vossas vidas. Nós devemos falar de Cristo para que vejamos paz à nossa volta. Mas notem que muitas vezes, ao fazer isto, iremos criar conflitos. Então o que o Senhor Jesus está a propor não é necessariamente a promoção de uma paz a qualquer preço. Muitas vezes, para termos paz, nós temos que criar conflito.
Nós temos que confrontar as pessoas. Nós temos que lhes chamar a atenção do seu pecado, de como estão errados, de como estão perdidos e de como podem cair no inferno se não se arrependem. E isto pode às vezes doer, ser ofensivo para o ímpio, para o descrente, mas precisamos de o fazer, porque é a única forma de a paz chegar aos corações. Notem o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos no segundo grande sermão de Mateus sobre um verdadeiro discípulo. Diz assim o texto, Mateus 10, 34 e 36, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Parece contraditório com o que estamos a dizer, mas não é. Notem, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Isto já acontece, não. Por causa do Evangelho. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isto por seguir a Cristo. Isto por falar de Cristo. Isto por chamar aqueles que estão perdidos a se arrependerem e a crerem no Senhor Jesus. Então os pacificadores não querem uma paz podre. Não querem uma paz falsa, mas querem uma paz genuína. E sabem que ela só pode vir com as boas novas. Então, primeiro é falar de Cristo. Mas também, dentro disto, nós devemos orar por aqueles que estão perdidos. Um exemplo disto nós encontramos em 1 Timóteo 2, versículos 1 a 3. Nós vivemos numa era muito política, não é? E muitas vezes nós, como cristãos, queremos ter uma palavra a dizer, já seja nas redes sociais, já seja com os nossos colegas, onde estivermos, queremos opinar sobre aquilo que acontece e que muitas vezes não conhecemos realmente o que está a acontecer. Notem o que o apóstolo Paulo diz que a igreja deve fazer para que ela tenha paz no mundo em que vivemos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. E notem o propósito, qual é o fim, qual é a intenção, para que vivamos vida como? Tranquila, com paz e mansa, com toda a piedade e respeito. Então devemos orar. Quarta-feira, irmãos, venham orar. Mas venham orar também pelos que estão perdidos na vossa própria família. Porque a única forma deles terem paz e a única forma de termos paz nas nossas famílias é dobrando os joelhos e pedindo ao Senhor misericórdia por aqueles que ainda estão perdidos. E devemos falar. Devemos proclamar Cristo, devemos conhecê-lo bem, conhecer bem o seu Evangelho e responder àqueles que querem saber da razão da esperança que há em nós. Isaías 52, versículo 7, diz o texto que formosos são os montes, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, irmãos, em vez de ficarmos o tempo todo a chamar os ímpios a uma vida correta, a terem ética, a viverem de acordo aos padrões cristãos nesta sociedade, falemos de Cristo, porque sem Cristo eles não poderão viver tal vida. Mas o principal objetivo do Senhor Jesus não é só este tipo de promoção de paz, mas é também entre os seus próprios filhos, o relacionamento dos seus filhos, uns com os outros. Esta é outra forma de buscarem paz. Eles procuram paz nos seus relacionamentos. Eles querem paz uns com os outros. Paz nas suas casas, paz nos seus casamentos, paz com os seus filhos, paz nos seus trabalhos e paz na igreja. Os pacificadores são construtores da paz. Eles querem preservar uma paz verdadeira. Eles trabalham para restaurar uma paz que se perdeu. Eles despendem toda a energia necessária para o resolver. E foi isto que Paulo pediu, por exemplo, aos irmãos em Éfeso. Notem, Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e notem esta expressão, esforçando-vos
diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esta expressão vínculo da paz é literalmente ataduras, ou o laço da paz. É aquilo que nos une. É termos uma paz uns com os outros. Quando viajei a Cabo Verde, vi uma cena que me chocou. Típico dos cabo-verdianos, não é mentira. Estava no interior de Santiago. E com o pastor Samuel estávamos a caminhar e vimos uma senhora perto dos seus 60 anos. Ao lado, penso eu, do seu marido. O seu marido vinha a caminhar com uma chávena na mão, mas ela vinha em cima da sua cabeça cheia de galhos. Eu fiquei chocado, pensei, mas este homem deixa a sua esposa carregar os galhos e ele carrega uma chávena. Fiquei chocado, mas a ilustração não vai tanto por aí. O que foi impressionante é que eram muitos galhos, estavam todos atados por uma corda, penso eu, e todos iam unidos até ao destino onde ela iria. Eram vários tipos de galhos, alguns mais compridos, outros mais curtos, alguns mais grossos, outros mais finos, alguns um pouco mais macios, outros mais duros. Bem, uma excelente ilustração da nossa situação na igreja. Na igreja temos de tudo. Galhos mais altos, mais pequenos, mais gordinhos, mais magrinhos, mais bonitos, mais feinhos, mais macios, mais duros. Mas todos nós estamos enlaçados na paz de Cristo. E somos carregados pelo mesmo Cristo até ao destino final. Foi Ele quem nos uniu. Quem tentar cortar, está a tentar cortar o laço que Cristo atou. Os pacificadores mantêm esse laço. Esforçam-se para que esse laço se mantenha. Até ao fim, o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta a Filipos, exortou duas irmãs para que pensem da mesma forma. E até pediu a um pacificador dentro da igreja para que as auxiliasse, para que elas pudessem pensar da mesma forma. Então isto significa que os pacificadores devem ser capazes de discernir as causas profundas, devem ir ao fundo das coisas e, acima de tudo, devem procurar a verdade. Não basta simplesmente aconselhar as pessoas a serem simpáticas, a esquecerem o que aconteceu, a seguirem em frente, tudo vai se resolver no futuro. Sabem, acredito que isto tem sido a prática de muitas igrejas. Igrejas que se dividem, não se dividem simplesmente por uma situação pontual. Elas, ao longo do tempo, não têm resolvido os seus próprios conflitos e de quando acontece alguma coisa um pouco mais difícil, é a ocasião, momento para que a igreja se parta e para que pessoas deixem as suas igrejas de anos. É um pouco o que acontecia em Israel. Ezequiel olhou para a sua geração e advertiu aqueles que diziam paz, paz, quando na verdade não havia paz. Aliás, ele fez uma excelente ilustração disso. Ele disse que estes que promovem uma paz falsa são como pessoas que rebocam paredes que estão cheias de rachaduras. E de repente vem a chuva, vem o temporal e cai todo o reboco e vê-se as rachaduras e a parede cai. São estes que procuram este tipo de paz. Jeremias disse exatamente a mesma coisa. Tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. Dizem paz, paz, quando não há paz. Paz falsa. O pacificador não faz isso. Ele é dolorosamente honesto. Não é fácil buscar a paz. Mas ele fala. Ele é verdadeiro sobre o estado das relações à sua volta. Ele move-se não pelo seu próprio interesse, mas por causa das relações pessoais. Ele admite relações falhadas. Ele muitas vezes admite que está em desacordo com os outros.
Reconhece honestamente a tensão e o facto de outros estarem mal com ele. Ele não finge. Recusa-se a dizer paz, paz, quando não há paz. Em outras palavras, um pacificador está disposto a arriscar, a ter dores. Ele arranja problemas para fazer a paz. Ele busca, efetivamente, paz. Isto é importante. Penso que é muito importante para os homens da nossa igreja. Nós, como homens, temos muito a tendência de fazer aquilo que Adão fez no início. Falhamos, ou há um conflito, e nós nos escondemos. E Deus vem e pergunta o que é que se passa, e nós damos voltas e voltas e voltas. Tudo para não chegarmos ao cerne, ao núcleo do problema. Mas o pacificador não faz isto. O pacificador, ele vai ao problema, ele é honesto, ele trata, mesmo que isso lhe custe, mesmo que seja doloroso, mesmo que traga no início conflitos. O objetivo é poder chegar a uma paz verdadeira. Agora, quando ele faz isto, ele não faz de forma irrefletida, ele não é contencioso, como nós lemos em 2 Timóteo, mas ele fala de forma branda, madura. Ele busca realmente amar a pessoa. Ele é gentil. Aliás, Tiago explicou a atitude do pacificador. Notem. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz, para os pacificadores. É isto que nós buscamos. Então o pacificador é positivo quando ele busca a paz. Ele é tolerante no melhor sentido da palavra. Ele não quer esconder o pecado, ele não passa por cima do pecado, ele fala do pecado, ele confronta o pecado, mas fala de forma positiva. Ele entende que todos nós falhamos, que todos nós pecamos. Ele não exige perfeição dos outros, ele é humilde, ele tem o seu ego controlado, ele é amoroso. E ele faz de tudo para que haja paz com Deus e paz uns com os outros. Isto é importante. O Senhor Jesus deu várias ilustrações do que significa ser um pacificador. Se tens a tua Bíblia, não vamos observar na tela, mas nota Mateus capítulo 5, ainda no Sermão do Monte, de alguma forma tentar explicar aos seus discípulos e às multidões como é que age um pacificador. É isto que precisamos de fazer uns com os outros, irmãos. Versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar... Deixem-me só fazer uma observação até aqui. Tudo o que o Senhor Jesus disse até aqui descreve uma pessoa sem paz no coração, sem o shalom, perdido. Ele age de forma irascível, ele descontrola-se, ele ama-se demasiado, ele é agressivo e por isso ele fala destas formas e termina no inferno. Mas o pacificador faz o seguinte, notem. Se, pois, ao trazeres, versículo 23, ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Isto é muito importante, irmãos. Nós não podemos vir ao domingo, e não estou a dizer com isto para que faltes à igreja, não é esse o objetivo, mas não podes vir ao domingo adorar a Deus e mal com os outros irmãos. Como se Deus aceitasse o teu louvor dessa forma. Não podes fazer isso. Estás a adorar a Deus de forma errada.
de forma pecaminosa. E Deus não aceita tal louvor. Isto é o mesmo problema que vimos na semana passada. Com os lábios falam muito bem de mim, mas o coração está como longe. Então nós precisamos de ser honestos e verdadeiros e íntegros na nossa adoração. Se sabemos que há um conflito, se eu tenho um conflito, então eu preciso de o tratar antes de chegar aqui para adorar a Deus. Muitas vezes quando fazemos a ceia do Senhor, nós mencionamos isto. A importância de ir tratar com o irmão o conflito, o problema. Promover, procurar a paz, a genuína paz. Porque até não estar resolvido, não há o quê? Paz. Precisamos de o fazer. Notem um pouco mais à frente, versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, isto muitas vezes era o que acontecia com os soldados romanos, aqui parece ser essa a ideia, assim, a agressão dos romanos. Volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isto eram punições que os soldados romanos infligiam sobre a nação de Israel. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então a ideia é de ser paciente, de ser longânimo, tudo para promoveres paz. Versículo 43. Ouvistes o que foi dito? Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Que interessante, porque a promessa para os pacificadores é que serão chamados filhos de Deus. E notem o que Deus faz. Notem como Deus é o supremo pacificador, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Hoje, estes dias, temos tido chuva em abundância. E ela cai sobre a casa do crente e ela cai sobre a casa do descrente. Sobre o campo do crente e sobre o campo do descrente. Isso é a paz de Deus sobre todos. É Deus a promover paz sobre todos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É isto que precisamos de fazer. Buscar, promover paz. Devemos ser práticos, irmãos. O Espírito trabalha para que possamos aplicar e crescer na palavra de Deus. Já vos mencionei, tenho visto igrejas a dividirem-se. Essa foi a experiência da minha igreja onde eu cresci. Ela dividiu-se no final dos anos 70, quando o pai do pastor Samuel era o pastor da igreja. Uma divisão difícil, terrível. As pessoas que saíram da igreja começaram outra igreja batista no Barreiro. E para ser engraçados, chamaram a essa igreja a primeira igreja batista. E por isso nós passamos a ser a segunda igreja batista. Mas o que é triste nesta história é que passaram anos e estas pessoas nunca se reconciliaram com o pai do Samuel Trancoso. Nunca. Quando estavam perto, ou quando ele estava perto de morrer, o pastor que estava na igreja deles disse-lhes: irmãos, o irmão Trancoso vai falecer. Vão lá, resolvam o conflito. Mas eles preferiram não fazê-lo. Morreram todos sem resolver o conflito. Deixaram grandes dúvidas sobre o seu estado espiritual. Mas infelizmente esta é a experiência de muitas igrejas. Os irmãos têm conflitos, não se podem ver, não se tratam, não gostam uns dos outros e não entendem que isto quebra o nosso relacionamento com Deus.
As Escrituras dizem o seguinte: se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os. Este viver em paz não é uma ausência de conflito, nem é tipo, olá, tudo bem, e não falar sobre o assunto, não. É tudo o que já vimos até aqui. Procurar genuína paz. Sentar com a pessoa. Qual é o problema? Como eu pequei contra ti? O que eu fiz contra ti? Resolveres o problema realmente. Para que a igreja tenha verdadeira paz. Notem o que disse Lundbaum sobre isto no seu comentário. É preciso salientar que esta bela disposição cristã é muito diferente da indolência fácil que tantas vezes não passa de covardia e egoísmo. É isso, exatamente. Aliás, acho que a maior parte dos casos tem a ver com egoísmo. Muitas vezes nos homens é covardia, não querem ir para o conflito, não querem resolver o problema como homens, mas muitas vezes é o egoísmo. Amamos tanto a nossa pessoa que não estamos dispostos a humilhar-nos e a buscar a paz no meio da situação. Não é uma paz a qualquer preço que o cristão ama e visa promover. Não, de facto, essa é uma paz falsa e indigna de ser chamada de paz. Precisamos então de buscar esta paz, o perdão dos nossos irmãos, a harmonia e viver a unidade que Cristo providenciou para a sua igreja. Mas preciso também de dizer algo àqueles que são contenciosos, porque há pessoas na igreja que são contenciosas. Há pessoas que realmente têm que às vezes orar e dizer: Senhor, ajuda-me a travar a minha boca, ajuda-me a controlar as minhas emoções. E que são crentes, mas têm esta ira que precisam de trabalhar constantemente, fazer morrer. Precisamos deixar um alerta a estas pessoas, àqueles que querem quebrar a paz de uma igreja. Diz assim em 1 Coríntios 3, versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o quê? O destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Deixa-me chamar-te a atenção. Tu podes quebrar a paz de uma igreja, não só sendo contencioso, discutindo por tudo e por nada. Não. Tu também podes fazê-lo sendo indiferente, não resolvendo os conflitos, não buscando paz verdadeira. Deus vai tratar contigo. Cuidado. Ferguson disse o seguinte: alguns cristãos nunca agem dessa forma. Eles parecem não saber ou não se importar com o facto de que Jesus orou para que o seu povo vivesse em unidade assim como ele e o Pai viviam. Romper a paz na comunhão de uma igreja é desprezar tantas orações quanto a bênção de quem? De Cristo. Por isso, trabalhemos, irmãos, trabalhemos para manter uma paz genuína entre nós. Qual é o privilégio aqui? Seremos chamados filhos de Deus. Está bem? Mateus 5:9. Esta é a promessa, este é o privilégio. Seremos chamados filhos de Deus. Há duas coisas aqui importantes. A primeira tem a ver com o caráter da pessoa. Porque para os judeus este termo filho de tinha isto implícito. Ter o caráter de, ou ser semelhante a. Por exemplo, quando os judeus ofendiam alguém e diziam: tu és um filho de um cão. Eles não estavam, como no Ocidente nós julgamos, a ofender os nossos pais. Porque é isso que nós pensamos, estão a ofender os nossos pais. Não, eles estavam a ofender o caráter da própria pessoa. Quando se diz que seremos chamados filhos de Deus, está a dizer que nós iremos refletir aqui agora, nos nossos dias, o caráter de quem? De Deus. Do nosso Pai. De quem Ele é. Ali vai um filho de Deus. Eis aqui um filho de Deus. Por sermos pacificadores. Por buscarmos a paz da igreja. Mas não somente isso. Há um aspecto escatológico aqui, que tem a ver com o final dos tempos. Quando um dia o rei voltar a esta terra e colocar o seu reino sobre esta terra e reunir aqueles que são seus e também aqueles que não são seus, o rei irá dividir uns para um lado e outros para o outro, e a estes deste lado irá dizer:
filhos de Deus. E irá convidá-los a entrar no reino. E eles irão viver para sempre com esse rei. Mas outros serão rejeitados. Continuarão a ser filhos do diabo. E irão para o inferno, onde irão morrer eternamente. Por isso, qual é a tua situação? És tu um filho de Deus? Isso pode ser visto na tua vida, na forma como lidas com o teu próximo, no teu relacionamento com Deus. Atenção, ninguém pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. É impossível. Quando nós amamos a Deus, amamos as pessoas. Qual é a tua situação? Então, nesta manhã, o meu desejo é que todos os que estamos aqui possamos ser verdadeiros pacificadores para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhores, nós te louvamos, nós te agradecemos porque a tua palavra é suficiente para todas as áreas da nossa vida. E, Senhor, nós confessamos, esta é uma área difícil. Nós somos peritos em fugir de resolver conflitos. Nós somos peritos em deixar as coisas passar. Senhor, nós acreditamos muitas vezes que o tempo irá curar todas as coisas. Mas esta é uma mentira, Senhor, que temos ouvido tantas vezes. E, Senhor, a verdade é que não temos tido relacionamentos curados. Não temos visto a nossa situação com outros melhores, Senhor. E queremos ter genuína paz nos nossos casamentos, genuína paz nas nossas famílias, genuína paz na nossa igreja. E isso só é possível, Senhor, se falamos de Cristo, se vivemos Cristo e se resolvemos os nossos conflitos de forma genuína. Se procuramos com esforço, com dedicação, com energia, buscar esta paz nos nossos relacionamentos. Não permitas, Senhor, coisas escondidas no coração. Não permitas, Senhor, conflitos não resolvidos entre irmãos aqui, mas toca o coração de todos, para que se levantem com humildade, com mansidão, com brandura, a buscar a paz com o próximo. Para que, quando nos reunimos para te adorar, isto seja genuíno e traga realmente louvor ao teu nome, porque tu vês os corações e tu, Senhor, te comprazes no coração quebrantado e no coração contrito, para lhes abençoares e para que sejam reconhecidos nestes dias e para sempre como teus filhos. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.